Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E vamos para mais uma reflexão das poesias psicografadas que todo final de semana a gente estuda aqui na Casa de Amor Flor de Lótus. Hoje a poesia se chama Legados à Parte. Tanta tristeza nos olhos da criança abandonada. Ela respira solidão, trazendo para si todas as deficiências daquele que nasceu para protegê-la, amá-la, defendê-la. Que destino cruel é este? Tão inocente o bichinho que nos faz recapitular que justiça divina é essa, que lega a uma criança inocente tanto sofrimento. Esta é uma pergunta que já passou pela mente de cada um de vocês, independente a que geração pertençam. Bem, como eu me coloco na posição de esclarecer as dúvidas mais contundentes de nossos amigos leitores, começo dizendo: a vida é uma só, pontuada de momentos que estamos aqui, outros que estamos aí, gozando a vida terrena. Digamos que a criança hoje abandonada, ontem abandonou seu pai. É muito difícil digerir esse tipo de conceito? Concordo com vocês, mas precisamos ser mais curiosos. Vocês já pensaram em se matar? É claro que todos dirão não. Eu acredito que seja verdade. E sabem por que digo isto? É que ninguém pode se matar. A morte não existe. Não quero brincar com vocês fazendo um jogo de palavras sem nexo. O que quero dizer é que a criança abandonada, com certeza, abandonou outra criança no passado. Não digo em vidas passadas, porque a vida é uma só. Então, é passado mesmo. E ela agora sofre a lei maior de ação e reação. Vocês estão pensando, que sorte que eu não abandonei ninguém. Afinal, não fui abandonado quando nasci. Não se alegre tanto assim. Com certeza outros débitos você terá contraído. Então medite sobre o que vou dizer agora. O que na sua vida te causa um incômodo sem fim, pois é aí o ponto que deve ser corrigido nesta passagem terrena. E não pense que está isento de fazer a lição. Como já disse, o planeta Terra é uma escola, só que aceita repetentes de todas as categorias. Por enquanto, ninguém foi jubilado. Mas da próxima vez que cruzar com uma criança abandonada, não se esqueça que ela está fazendo a sua lição de casa e logo poderá passar de série. Avalie se você também está cumprindo com seus deveres. Só assim, seu legado terá um fim. Poeta Estelar, por Elza Orai. Muito bem. E quando a gente reflete a partir deste texto, a gente precisa pensar em coisas muito importantes. Primeiro, o porquê que nós estamos aqui. Por que uma alma encarna em um corpo avatar, em um corpo kármico, nesta terra, nesta escola? Nós todos temos deveres, nós todos temos que aprender algo. E esse algo que deve ser aprendido, talvez ele remonta de muitas outras coisas que nós fizemos em outros momentos, não em outras vidas, como aqui bem disse, a vida é uma só. Mas em outros momentos em que cometemos algumas falhas e que caímos na lei de ação e reação. E aí é onde a gente precisa pensar na consciência. A criança abandonada, ela caiu nesta lei. E agora ela precisa aprender a se sentir, a como se sentir abandonada
pode causar benefícios para a alma dela, no sentido de aprendizado dentro daquilo que ela cometeu no passado. E aqui a gente não está se referindo em castigo de Deus. Nós estamos somente falando de aplicabilidade da lei. E todos estão sujeitos a todas as leis universais, gostemos disso ou não. Só que uma coisa puxa a outra. E a ideia aqui é que a gente consiga sempre trazer consciência a um estado inconsciente. O que eu quero dizer com isso? A maior parte da nossa vida, nós vivemos em um piloto automático. Nós simplesmente reproduzimos e reagimos diante da vida. Muitas das coisas que nós falamos, as ações que nós projetamos, muito disso reflete um estado inconsciente, onde simplesmente estamos reproduzindo comportamentos com base nas crenças e com base naquilo que a gente viveu. E se a gente experimentar trazer mais consciência? E se a gente, de fato, interpretar um sofrimento, uma dor que nós estamos sofrendo, que nós estamos tendo, uma sensação angustiante, dolorosa, e se a gente trazer consciência para aquele estado? É a mesma analogia que eu faço com os meus pacientes na fisioterapia. Muitos deles querem somente se beneficiar da analgesia, ou seja, da retirada do quadro doloroso. Mas será que ao fazer isso, ele está de fato aprendendo com aquilo que ele deve aprender? Pois toda dor tem uma causa primária. O corpo, ele sinaliza sobre algo que deve ser mudado, que deve ser corrigido. E se no impulso de quem quer resolver aquela dor angustiante, somente se dirige a questões que vão diminuir a dor, ela não está cumprindo com aquilo que deveria cumprir. Ela não está lutando para correção, modificação, transformação. E é isso que a gente trabalha aqui na Casa de Amor, na Revolução do Ser. Muitas vezes a gente precisa estar em contato com as suas dores, com as nossas dores, que somente aí a gente vai conseguir entender a causa primária de todas as coisas. O que aconteceu quando tudo aconteceu? É somente respondendo essa pergunta que a gente consegue mudar de nível. E muitas vezes a gente precisa entender em que momento que eu posso estender a mão a uma pessoa. Essa criança abandonada, ela está passando a dor que ela precisa passar, pois através dessa dor ela vai adquirir amadurecimento. Se ela não passar por aquilo que ela deve passar, se alguém estender a mão, acariciá-la, encobrir o sofrimento dela, deixar que ela não passe por aquilo que ela tem que passar, muitas vezes, essa pessoa não está realmente ajudando. E quantas vezes a gente não faz isso também na nossa vida? Quantas vezes a gente entende que ajudar o próximo é não aliviar a sua dor ou aliviar o seu sofrimento, ou fazer com que esse sofrimento seja um pouco mais apaziguado, mais tranquilo de ser encarado. Mas às vezes a gente evita, impede que a pessoa passe por aquilo que ela deve passar. E quando a gente faz isso, a gente está, de fato, atrapalhando a evolução desta pessoa. Porque o sofrimento ele não está ali à toa. Nós estamos no planeta escola, no planeta em que devemos aprender. Como toda boa escola, nós aprendemos na escola. E como aprendemos na escola? Através dos deveres, das lições. Lições essas em que a gente vai errar muitas vezes. Mas a gente precisa refazer a lição. Até que aprendamos com os nossos erros.
E o que todos nós estamos fazendo aqui nessa encarnação? Nós estamos errando. Graças a Deus, estamos errando. Porque se não estivéssemos errando, logo, nós não iríamos aprender. Logo, o nosso motivo de estar aqui seria totalmente equivocado. E vamos continuando aqui. Agora, um trecho do texto. Missão terrena é algo renegado a um momento, quem sabe, quando sobrar um tempinho para fazer uma obra de caridade. Formatação absolutamente equivocada é essa. Missão terrena foi o motivo de se ter privilégio de ver o sol nascer todas as manhãs. Deus delegou a cada um de seus filhos um trabalho que deverá ser cumprido nesta aproximadamente 8 décadas de vida. Uns vivem mais, outros menos, mas sempre o suficiente. Caso contrário, a obra de Deus não seria irretocável como é. Parar um instante e meditar sobre este trabalho a ser feito é imprescindível para manter o equilíbrio físico e espiritual. Se voltar a cumprir esta tarefa é absolutamente necessário para que se possa crescer na senda. Todos que em um momento de prece ou de conexão energética com o alto pedirem sinceramente que o Pai permita que esta tarefa pendente seja revelada, terão sua vontade atendida. E não se preocupe, se aos olhos terrenos você não ostenta uma religião formal, apenas se ligue ou se religue ao Pai, que breve uma intuição fortuita atingirá sua mente e você saberá. Os próximos passos serão dirigidos por você. O Pai permite e respeita sempre a decisão pessoal de cada um. Amigo da luz, membro da Pleiade do Amor Universal. Conexão. Conexão é a palavra. Conexão é a forma como devemos conduzir o nosso estado, a nossa vida aqui na Terra. E quando eu falo conexão, eu não falo simplesmente de você abandonar todas as questões materiais para que você se conecte com Deus, com a porção maior, com o seu fractal maior, com a sua mônada, com o seu eu sou, nada disso. Quando eu falo conexão, é você estar de fato conectado com tudo, uma vez que você entende que tudo faz parte do todo. Se tudo faz parte do todo, logo eu preciso estar conectado com tudo, inclusive com a dualidade que vivemos aqui no planeta Terra. Pois bem, viver num mundo dual, onde forças opostas elas se degladiam para gerar movimento, e você prosperar na dualidade, esse é o desafio. Entendendo o que preciso superar, entendendo que eu preciso fazer com que a minha alma ela se sobressaia sobre as necessidades e a programação do meu corpo, que tende a fugir do sofrimento. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele pede a todo tempo para que a gente não sofra, para que a gente não sinta dor, para que a gente economize energia. E está de frente de um processo de cura muito denso, um processo em que você vai estar diante de suas principais dores, de suas principais agonias, e isso vai fazer com que o seu cérebro te sabote para que você não enfrente. E você sempre estará em uma zona de conforto, repetindo erro, porque o seu cérebro ele foi programado para isso. Agora, essa briga da consciência maior com a programação do corpo físico, ela precisa ser não vencida pela consciência, ela precisa ser equilibrada, para que o corpo com sua programação, ele modifique, ele seja hackeado, permitindo que ele aceite as ordens da sua conexão, da sua alma,
da sua codificação maior, fazendo com que o funcionamento deste corpo ele esteja em consonância com aquilo que a sua alma quer de você. Logo, o seu corpo já não vai ter as reações que tinha. Logo, ele vai operar numa zona de consciência maior, saindo da zona de conforto. Logo, eu vou entender que o planeta escola é, de fato, uma maravilhosa escola. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que para muitas pessoas que ainda estão relutando com a questão do autoconhecimento, possam se enxergar nesse vídeo. E a gente está com as portas abertas aqui na Casa de Amor com a Revolução do Ser, para facilitar com que esse casamento aconteça de uma forma mais harmônica, tranquila. Os desafios eles vão acontecer, as dores elas vão acontecer, não dá para fugir disso, mas dá para comprovar que existe uma vida muito melhor, muito mais lúcida e com muito mais propósito após a Revolução do Ser. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Tchau, tchau.